Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 3 João, terceira carta, terceira epístola de João. Vamos ficar em pé? Deixa eu fazer a leitura. Está lá quase no final do Novo Testamento. Ah, eu nem sabia que tinha essa carta aí, ó. João? Antes do Apocalipse, tem Judas. Antes de Judas, João. 3 cartinhas. Acharam? Primeira João tem 5 capítulos, segunda João só 1 capítulo e terceira João também só 1 capítulo, Judas também só 1 capítulo, depois Apocalipse. João é o mesmo discípulo amado de Jesus que reclinava sua cabeça no peito do mestre nos momentos em que eles tomavam a ceia juntos. É o chamado discípulo amado. João escreveu o Evangelho de João, é um evangelho bem simples, bem universal, fácil de compreender, bom de ler para quem está começando a leitura bíblica. Depois ele escreve 3 cartas, 3 epístolas. A primeira epístola de João nós já estudamos aqui como igreja. Depois 2 João e aí 3 João. Ele se autodenomina o presbítero. Olha o verso 1. O presbítero. A palavra presbítero é a designação de liderança na igreja primitiva. O presbítero, o pastor e o bispo. Referem-se esses 3 termos à mesma pessoa, de acordo com a descrição do apóstolo Paulo no livro de Atos, no capítulo 20. Olhai também por vós, e sobre o rebanho de Deus, sobre o qual ele vos constituiu bispos para pastoreardes o rebanho. Ele chama os presbíteros e fala isso. Então, João é o presbítero que escreve ao amado Gaio, provavelmente um líder na igreja, a quem amo na verdade. Olha o verso 2 agora, preste atenção comigo. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui João está dizendo, eu quero que você tenha tanta saúde física do seu corpo, quanto você tem saúde espiritual. Você vai bem espiritualmente, mas eu também quero que você vá bem do ponto de vista do cuidado com o seu corpo. Nossa resolução hoje tem a ver com isso. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e lhe corra bem, tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Hoje à noite nós queremos tratar de uma resolução importante que tem a ver com a saúde do nosso corpo. Vamos orar. Senhor Deus, Deus que se fez gente, Deus que habitou entre nós, Deus que foi visto cheio de graça e de verdade na pessoa de Jesus. Jesus amado nosso Senhor, que andou entre nós, comeu entre nós, bebeu entre nós, descansou entre nós, dormiu, foi gente de verdade, se preocupando com a gente, como somos, como estamos. Quero te pedir, Jesus, que através do teu Espírito, esta congregação inteira e todos os que nos ouvem pela internet, ou que ainda nos ouvirão, vá essa palavra aonde for, que cada um, Senhor, hoje esteja consciente do quanto o Senhor se importa com a nossa saúde e o nosso bem-estar. Ajuda-nos, Pai amado.
Nós não queremos mais ser reféns de um mundo que prioriza, Senhor, o ganho, que prioriza, Senhor, aquilo que dá lucro em detrimento daquilo que é saudável. Pai, que o teu povo seja tocado pelo teu Espírito. Eu não tenho forças para fazer isso, mas os meus olhos estão postos em Ti hoje à noite. Que o Senhor faça a obra e complete a obra, como o Senhor fez hoje pela manhã. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero relembrar para vocês o que nós falamos acerca dos hábitos. A força do hábito, da pessoa que faz a mesma coisa do mesmo jeito repetidas vezes. Hábitos são comportamentos repetitivos que nós vamos adquirindo ao longo dos anos. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, bons costumes, bons hábitos, que levam anos para você adquirir, são destruídos ou podem ser destruídos em um momento, através das más conversações, das más companhias, da pressão que nós recebemos de amigos, às vezes de parentes e às vezes até dos nossos próprios pais. Não é fácil se livrar de hábitos autodestrutivos. Nós sempre persistimos em fazer aquilo que nos destrói física, emocional e espiritualmente. Paulo escreve sobre isso em Romanos capítulo 7, versos 18 e 19. Ali o apóstolo Paulo é ser humano puro, vivendo sob a lei, um rabino, um conhecedor das Escrituras, um fariseu dos fariseus, mas que vivia debaixo da lei, tentando agradar a Deus através do cumprimento da lei, e aí a lei dizia uma coisa e ele fazia exatamente outra, o oposto. Então ele descreve mais ou menos assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo ou realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E é assim que acontece com pessoas que se veem presas com os grilhões do vício, de algo que sabe que é prejudicial, como o fumo, como o excesso de comida, como a comida errada. Hábitos, mau hábitos de não cuidar da sua higiene bucal, o mau hábito de não dormir do jeito certo, na hora certa, no tempo certo, são hábitos que a gente vai adquirindo. E a exemplo do fumo, a exemplo da bebida, a exemplo da droga, estes outros hábitos são tão destrutivos quanto estes que eu acabo de mencionar. E o apóstolo Paulo diz: eu luto contra eles, mas eu não consigo. Eu sei o que é certo, mas eu não consigo. É interessante que isso parece um vício que começa com uma virtude. Comer é bom, comer demais é gula. Gostar e amar de alguém é bom. Quando isso vira uma idolatria e você se entrega totalmente a uma pessoa, é exatamente o excesso daquilo. Trabalhar é bom, mas trabalhar em excesso, ir para casa, não conseguir se desligar, não ter tempo para a família, não olhar nos olhos de ninguém, não priorizar o lazer ou o tempo de pausa que a natureza exige, é uma coisa boa, trabalho, que se torna um vício, uma doença que prejudica, mata
sentimentos, mata relacionamentos, destrói relacionamentos. Exemplo típico é o álcool. Você começa com um gole, dá uma sensação diferente. Depois você precisa de mais, depois de mais e de mais. Aí entram as anfetaminas. E daí você parte para maconha e depois para cocaína. E alguns saltam direto para o crack e já não conseguem mais se livrar daquilo. Tentam justificar que é uma questão social, que não faz mal, que você tem controle, que está tudo bem, que está tudo legal, mas você se torna, sabendo, um escravo daquilo que te destrói. O que fazer para vencer um mau hábito? Não é fácil, mas não é impossível. A Bíblia diz que os homens têm os olhos cheios de adultério, não cessam de pecar, engodam suas almas inconstantes e têm o coração exercido naquilo que não presta, na avareza, segundo Pedro 2,14. Olha aí, o coração exercitado no erro. Da mesma forma, o autor aos Hebreus diz que o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Olha que interessante essa palavra, exercitar para o mal, exercitar para o bem. Parece uma educação física, parece uma fisioterapia do erro. Você faz tanto, você entra tanto, você consulta tanto, você maneja tanto a internet que vira um vício. É difícil ver pessoas agora que não estão de uma forma ou de outra, num lugar, num momento qualquer, conectados e olhando para o aparelho. Já não percebem mais nada, já não ouvem mais nada. É o exercício que está nos levando a esse tipo de adicção, vício. E para sair dele, também precisa de um exercício de abstinência. Exercício para o mal ou exercício para o bem? Como é que você quebra a força do hábito? No capítulo 7 de Romanos, quando o apóstolo Paulo fala dessa loucura interior, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. E aquele mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. No verso 24 ele dá um grito e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo grita por socorro. Paulo dá um grito desesperado, compreendendo que a lei não tem poder para evitar que ele continue subjugado ao erro, ao pecado, ao vício. Aí ele grita. E quando ele grita, ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Quando ele fala da pessoa de Jesus, ele entra no capítulo 8 de Romanos, falando sobre o Espírito de Deus. Agora é aquele que entra na sua vida e diz: meu filho, minha filha, você não tinha poder para se livrar disso, mas agora você tem. Porque a lei não conseguiu. É como um pai que diz: meu filho está errado, meu filho está errado, meu filho está errado, meu filho está errado, meu filho está errado. E o filho erra até o ponto de comprometer a sua saúde ou destruir a sua própria vida. A lei, a proibição não tem força, papai e mamãe, não tem força. A lei não tem força. Não adianta proibir o jovem, não adianta proibir alguém de dirigir alcoolizado. A lei não tem forças para impedir que o homem se entregue totalmente àquilo. E aí vem o grito do apóstolo Paulo: Jesus, socorro. E quando o Senhor de fato entra na nossa vida e Ele toma conta dessa casa, como nós cantamos aqui, aí nós temos ao nosso lado alguém que venceu o maior de todos os inimigos, a morte, aquele que venceu as maiores ofertas do diabo, que disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele então retruca usando a palavra de Deus e se desvia daquelas ofertas. Esse mesmo Jesus é o que está ao nosso lado para dizer: você pode dar um basta nisso em nome de Jesus. É possível. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No nosso boletim, eu dei na semana passada e acho que repetimos nessa semana, como você rompe os maus hábitos, desistindo de achar que pode mudar por si mesmo, submeter-se à disciplina da restauração dos maus hábitos, manter a mente ocupada e renovada, eliminar os gatilhos do velho mau hábito. Por que você liga?
Por que você corre para cima daquilo que vai te fazer mal todo o tempo? Estabeleça parceiro de prestação de contas. Efésios 4 diz que você deve tirar a roupa do velho homem e colocar a nova do novo homem. E é Jesus que vai te ajudar a fazer isso. Não é um passo de mágica, é um passo de obediência. Deus pode fazer um milagre e tirar da sua vida um desejo, como tirou da minha vida o desejo pelo fumo, pela droga, pelo álcool, quando eu me converti. Mas outras coisas foi preciso, aliás, tempo de disciplina, para que Deus pudesse tirar essas coisas da minha vida. É exercício para valer, como eu lhes disse na semana passada, é acordar de joelhos e dizer, eu vou acordar de joelhos até que isso se torne uma coisa natural na minha vida, dobrar-me diante do meu Senhor. Tem que ser assim, amados. Você pode resolver hoje frear os maus hábitos e praticar novos e saudáveis hábitos na força do Espírito Santo e para a glória de Deus. Amém? O tema de hoje, eu resolvo cuidar da minha saúde. Da minha saúde. Então, primeiro vamos falar do princípio. Algumas ponderações importantes. Ponto 1. Deus se importa com o seu bem-estar físico. Acredite nisso. Deus se importa com o seu bem-estar físico. 1 Tessalonicenses 5:23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e o quê? E corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí, o teu corpo, o meu corpo, o nosso corpo, importa para o nosso Senhor. Já falei para vocês das saudações de João, Tiago também faz o mesmo, Tiago 1:1, também Atos 15:23, em Atos 27:34, o cuidado com a saúde. Segunda ponderação, vida cristã desencarnada beira ao gnosticismo. O que é o gnosticismo? É a crença de que o espiritual é que importa e a matéria não presta para nada. O material é imprestável, está tão corrompido que não vale nada. Então o gnóstico é aquele que acredita que o importante é ser religioso para cuidar da alma, do espírito. Eu acredito que há muitos crentes que beiram ao gnosticismo, e o gnosticismo é uma heresia, porque o gnosticismo nega a encarnação de Jesus. Esse evangelho desencarnado, que faz com que a gente venha para os cultos, venha para a igreja e queira ouvir uma palavra futurística, uma profecia ou uma cura qualquer, repentina e rápida, no estilo fast food evangélico, nos faz pensar que o que importa é o espiritual apenas, porque o caráter não muda, o cuidado com o corpo não muda, o cuidado com a natureza não muda, nós estamos desencarnados. Crentes que oram com grande fervor são às vezes os que mais poluem a natureza, são os que menos cuidam de si mesmos. É uma contradição, é um evangelho desencarnado. O Verbo, o Deus Todo-Poderoso, deixou a sua glória e se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pedro chega a dizer, nós o tocamos, o Verbo da vida, nós o tocamos. João fala desse toque, Pedro fala desse toque, nós o tocamos. Jesus encarnou, gente. Jesus comeu, bebeu, esteve entre nós, se importou, se cuidou, foi para a beira do lago, comeu peixe com os seus discípulos, comeu aquele pão. Então Deus se importa com o seu corpo, seus dentes, seus cabelos, seus pés, suas unhas. Deus está preocupado com você. Ele criou Adão e não criou um espírito desencarnado. Ele criou o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego da vida e ele se torna alma vivente. Você precisa talvez pegar em você agora e dizer, Deus se importa comigo. Ou pensa agora, em nome de Jesus, Deus se importa com o meu corpo. Porque através do seu corpo que ele vai se manifestar.
Se Deus vai falar com alguém, vai falar através de quê? Da árvore, do gato, do cachorro. A natureza manifesta a glória de Deus, mas não é suficiente para que as pessoas se salvem. Mas quando você abre a sua boca, você fala do amor de Deus. Quando você caminha com seus pés, com o vigor, Deus fala através de você. Por isso você precisa ter cuidado com esse templo do Espírito. Deus se importa com o seu corpo. Outra coisa, corpo é templo de Deus, já falamos aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Isso não te pertence. Cuida bem do que é teu, cuida bem do que é de Deus, perdão. Cuida bem daquilo que o Senhor tem lhe dado. Corpo é templo do Espírito. Provérbios 11:17 diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. A quarta coisa que eu quero deixar como ponderação, a Bíblia diz que nós devemos e podemos glorificar a Deus através de como cuidamos da nossa saúde, do nosso corpo. Oh glória! Dar glória a Deus significa pensar dele como ele sendo a pessoa mais importante. Dar honra plena e total, dar glórias a Deus. Mas dar glórias a Deus também é como a reputação. São as pessoas olhando para você e dizendo: glória ao Deus dessa pessoa, glória ao Deus que você serve, porque eu vejo na sua vida, eu vejo no seu corpo, eu vejo na sua casa, eu vejo nas suas coisas, eu vejo na sua caminhada, eu vejo na forma que você cuida da sua saúde, a glória do Deus que você quer que eu sirva. Isso é dar glória a Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, portanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Comer para a glória de Deus, você já pensou nisso? Como? Beber para a glória de Deus, você já pensou nisso? Dormir para a glória de Deus, descansar para a glória de Deus, pausar para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus. A minha pergunta seria essa: quantos aqui acham que de verdade estão glorificando a Deus na forma em que se alimentam diariamente? O que alimento representa para você no dia a dia? Come para viver? Vive para comer? Ou come para a glória de Deus? Do que você se alimenta? Como você se alimenta? A que horas você se alimenta? Aí eu tenho que fazer uma denúncia, que vocês sabem, como crentes em Cristo, o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos, como crentes em Cristo, lutando uma batalha que você põe na sua cabeça que ela é espiritual. Espiritual no sentido de que você está lutando com uma coisa que é mágica. E você não percebe o que o inimigo está fazendo através dos meios de comunicação, na sua casa, mudando a sua forma de ser, a sua forma de agir, a forma dos seus filhos serem, dos seus filhos agirem. Você não percebe que você compra o que o inimigo oferece, você é aliciado por aquilo que o inimigo quer. Na área da alimentação não é diferente. Como vivemos num mundo dominado pelo maligno, temos que supor que a indústria da comida, da bebida, conspira contra a saúde, apelando para os olhos. Você come o que é colorido, vermelho, amarelo. Seus filhos aprenderam a comer o que é colorido, não porque é natural, mas porque é artificialmente colocado como colorido. E você come aquilo que o seu paladar está acostumado. Tem que ser adocicado, tem que ter gosto doce em tudo. A indústria trabalha dessa forma, para vender para você aquilo que é mais prático, aquilo que lhe impede de comer aquilo que o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. E eu não estou aqui para falar de dieta de A, nem B, nem C. Não estou aqui preocupado com o emagrecimento de ninguém. Eu estou preocupado com a saúde e o que é que nós estamos colocando como combustível nesse corpo.
embalagens químicas mudaram a programação natural do nosso cérebro. O nosso organismo se acostumou com aquilo que nos destrói e adoece, e nós achamos isso muito engraçado. Às vezes nós estamos aqui sendo atacados, aliás, eu quero denunciar duas coisas. Uma é a indústria alimentícia, que nos ataca com aquilo que oferece, que é artificial, que tem gosto de, mas não é, tem cor de, mas não é. E depois você tem a outra indústria, que é a indústria farmacêutica, porque se a indústria do alimento te adoece no dia a dia, a indústria farmacêutica te cura, não é não? Mas Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Ele falou isso porque ele veio buscar os pecadores. Mas ele disse também, e é fato, de quem tem uma vida saudável, depende cada vez menos de médico. Porque previne, porque anda de forma saudável para a glória de Deus. Bom, eu quero agora abrir um tempo aqui de diagnóstico. E eu vou pedir para os meus amigos colocarem umas cadeiras aqui, porque eu vou convidar uns especialistas hoje à noite para falar com a gente. Porque senão o pastor fala, né? Ah, ele entende de Bíblia. Mas de comida... Não, isso aí não. Imagine que eu vou deixar de comer tal coisa, beber tal coisa, vou nada. Então vamos lá. Eu quero convidar o Dr. Mário, está aqui com a gente? Cadê o Mário? Está aí? Isso, vem Mário. Dr. Mário Barreto, nosso amigo médico, especialista em cancerologia, foi diretor do Hospital do Câncer e atua na mastologia e cirurgia de cabeça e pescoço. Esteve conosco hoje pela manhã e retorna aqui. Dr. Mário. A doutora Midian, nutricionista. Obrigado, hoje você vai ter que fazer a vez do químico, porque ele não veio, viu? Mas eu entendi, eu vi que você está bem por dentro da minha vida. E a doutora Benaísa está aí? Cadê a Benaísa? Isso, vem! Dentista. Aê! Já que o alimento entra pela boca, é bom a gente saber como é o negócio, né? Valeu, Benaísa. Isso aí, paz. Gente, nós vamos ouvir algumas coisas aqui, e de novo, eu como pastor de ovelhas, eu não posso ver tanta gente adoecendo, e simplesmente achar que, não, vamos fazer uma oração, deixa para lá, o cara quer morrer mesmo, não, eu vou fazer igual o profeta, eu falo, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu sei que nós não vamos cobrir tudo, mas a minha intenção é que a gente saia daqui hoje à noite com um propósito. Se eu puder estender a sua vida por alguns dias, ou meses, ou anos, à medida que você toma uma atitude diferenciada na sua vida, guiada não pelo mundo lá fora, mas guiada pelo Espírito de Deus, por homens e mulheres de Deus, eu vou fazer. E por isso que hoje à noite eu estou dizendo que saúde é um problema espiritual. E que Deus está preocupado com o seu bem-estar. Hoje de manhã nós tivemos aqui alguns profissionais da área de educação física. Domingo nós teremos esses mesmos profissionais aqui e outros eu quero convidar também. Nós estamos aqui medindo pressão do povo, fazendo aquele teste como é que chama aquele teste? Da glicemia, já viu que eu não entendo nada, né? E nós estamos aqui fazendo o teste de glicemia. Então se tiver mais médicos aqui, quantos enfermeiros tem aqui? Aí, amém. Domingo de manhã venham, né, nos ajudar. Médicos, quantos médicos temos aqui? Médico, tem médico aqui? O médico não gosta nem, quando ele não está no consultório, ele não gosta nem de aparecer, porque senão o povo no final do culto quer uma consulta bem rápida. Hoje de manhã alguém me procurou, pastor, cadê aquele médico? Qual é a especialidade dele aí? Porque eu estou com um problema aqui. Eu disse, irmão, peraí,
Domingo que vem a irmã volta, porque o irmão teve que ir. Mas é assim, né? Vem nos ajudar. Você da área médica, você da área de educação física. Hoje nós tivemos um tempo gostoso aqui e foi anunciado, está no seu boletim, domingo, das 7 às 8h30. Aí às 8h30 nós começamos o culto ali e eu vou falar do mesmo texto que eu falo domingo à noite, só que você terá feito já um exercício legal e domingo a gente continua também. Então eu queria começar, primeiramente, pedindo ao Dr. Mário que comentasse para a gente a questão da saúde dos brasileiros. Ouçam bem, nos últimos 4 anos, a renda média do brasileiro cresceu, mas o dinheiro extra não trouxe mais saúde ao povo brasileiro. O Brasil está mais gordo e mais sedentário. O Brasil abusa mais do álcool, que nós não conseguimos eliminar a propaganda, porque o lobby é grande, o poder é grande, todo mundo come na mão dessa indústria, e ninguém tem coragem de barrar essa loucura que nós estamos vendo aí. Cada dia tem uma cerveja diferente, com um nome diferente, tem até nome que é uma abominação. Mas é legal, né? Hoje eu vi rapidinho a abertura de um programa da Globo, assim, eu vi só a abertura. Hoje é dia de sacanagem. Palavrão, chulo, né? Oh, o pastor não devia falar isso aqui do púlpito. Vocês estão ouvindo? A Globo está fazendo isso. Nós estamos nas mãos deles. É isso que eles estão dizendo para as nossas famílias ao meio-dia. É isso que eles estão dizendo para a gente, vendendo para a gente. O Brasil está abusando mais do álcool, come menos feijão, menos fruta, menos hortaliça, está mais sujeito a hipertensão e diabetes. Essa é uma pesquisa anual do Ministério da Saúde, que pesquisa 54 mil moradores de todas as capitais. Os dados mais alarmantes são os índices de sobrepeso e obesidade. O objetivo do trabalho é monitorar hábitos alimentares e comportamento que contribuem para o aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão, enfisema pulmonar, câncer e etc. E Dr. Mário, como um cancerologista ou alguém que lida na área, eu queria que ele nos falasse um pouquinho sobre a saúde do povo brasileiro e qual a relação da alimentação com esse estado. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom, a gente imaginando a definição de saúde, a Organização Mundial de Saúde, que fala que saúde é o bem-estar mental, físico e social de alguém, não significa simplesmente a ausência naquele momento de uma doença. Se alguém não tem um bem-estar nessas 3 áreas, não tem saúde. E com certeza, grande parte da nossa população, da população brasileira, está carente de uma boa saúde, principalmente pela sua forma de viver, seu estilo de vida, focado principalmente em maus hábitos alimentares e na pouca prática de exercícios físicos, né? As 3 principais causas de doenças e mortes no Brasil: em primeiro lugar, doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, neoplasias, neocânceres. Em terceiro lugar, as doenças endócrinas metabólicas. Dessas três doenças, todas as categorias de doenças estão dependentes diretamente de uma boa alimentação. Os maus hábitos alimentares, com certeza, levam à ocorrência destas doenças. Nas doenças cardiovasculares, o AVC, a hipertensão, o infarto do miocárdio, os cânceres de uma maneira geral. Existe uma prevalência em um determinado grupo, mas de uma maneira geral todos podem ser incentivados por uma má alimentação e principalmente a doença metabólica caracterizada principalmente pela diabetes. A combinação de uma alimentação de alto teor calórico e pouco valor nutritivo, mais o sedentarismo, cerca de 60% da nossa população não pratica nenhuma atividade física significativa.
18% fuma e esses mesmos 18% bebem abusivamente. Essa combinação, mal alimentação, sedentarismo, fumo e álcool, com certeza leva à ocorrência dessas três categorias de doenças e estão causando, com certeza, uma má saúde ao nosso povo. Muito bem, a gente vai voltar com o Dr. Mário depois, mais adiante. No seu boletim, nós temos um gráfico aí com os 9 piores alimentos, segundo a doutora Gillian McKay. Ela é uma nutricionista escocesa, que tem um programa, eu acho que é na GNT, se não me falha a memória, apresentadora de televisão e escritora, autora de vários livros sobre nutrição, incluindo Você é o que você come. Foi publicado em 2004 e dá uma olhadinha aí nessa tabela. Midian tem um aí? Olhando aí, vamos fazer um diagnóstico rápido aqui. Olhe para a tabela do boletim, quais alimentos estão presentes nas suas refeições diárias? Eita. Todos. Todos? Os 9 piores alimentos. Olha o burburinho aí. Ou é gente assustada ou é gente com fome. Bom, eu vou pedir para a Midian então fazer algum comentário aí, talvez ela queira destacar os piores ou alguns outros aí que a gente talvez não tenha colocado na lista, mas Midian, o que é que você pode dizer para nós sobre esses alimentos? É esse tipo de comida que nós estamos comendo mesmo? Infelizmente, boa noite, Igreja de Jesus, né? Infelizmente, são alimentos que estão muito presentes no nosso dia a dia. Porque se você não se policiar, eles entram muito fácil, porque eles são muito práticos. Nosso corre-corre, a nossa rotina, nosso dia a dia, mesmo para aquelas que ficam em casa, as mães, às vezes estão ali fazendo tantos afazeres e a gente precisa fazer uma coisa rápido. E, infelizmente, essas são opções rápidas. E eu poderia aqui, talvez, falar, mas tem até uma descrição bem interessante do lado, que depois vocês podem ver com calma, mas eu queria só enfatizar que alguns deles acabam trazendo um efeito entorpecente. Como assim? Se você parar para pensar, você vai olhar para algum deles e dizer assim, sim, esse aqui não. Experiência de consultório, às vezes a gente escuta muito isso. Tudo bem, pode fazer uma alimentação saudável, vim para isso, olha, mas não tira o meu achocolatado de manhã, viu? E isso faz com que, infelizmente, a gente acabe se tornando dependente de alguns alimentos que estão aqui. Um dos grandes vilões que eu apontaria aqui seria realmente, e que interessante, não está aqui como um vilão, mas está presente na grande maioria, é o açúcar. A gente encontra aqui açúcar, até aqui, está aqui no quarto, né? A gente encontra o açúcar em vários alimentos, inclusive em alimentos salgados, a gente não percebe o mal que causa. E isso vai fazendo parte por serem alimentos práticos. A indústria alimentícia, ela joga discretamente esse alimento no nosso dia a dia, na nossa rotina. Quem tem filho alérgico, ou tem algum conhecido alérgico, sabe que as mães ficam neuróticas ali lendo rótulos e embalagens que muitas vezes a gente no nosso corre-corre no supermercado não olha. E se você parar um dia, talvez valha a semana dar uma parada, dá uma lida nos rótulos antes de consumir o alimento, você vai ver a presença de alguns componentes indesejados que vão minando a nossa saúde silenciosamente. Vão minando o nosso bem-estar, tirando a nossa disposição. Então aqui, os refrigerantes, a maioria desses alimentos como sal, fast foods, açúcar em excesso, o pão branco, a carne processada, os salgadinhos, o chocolate, especificamente esses 8, eles têm uma grande presença de açúcar, sal também, que causam grandes retenções líquidas no nosso corpo, e elas despertam reações inflamatórias. Então, às vezes, você não está sentindo uma inflamação como se fosse de um corte, mas o seu corpo por dentro está lutando
contra uma química que entrou e está fazendo mal para você. E, por último, o café, a cafeína e os achocolatados, que são os alimentos que realmente eles causam inchaço e indisposição, e muitas vezes trazendo problemas de saúde, como a dependência, a irritabilidade, nesses produtos químicos. Então, são vilões sutis que vão entrando pela praticidade. Parece que acho que seria certo dizer que o açúcar, então, é um vilão dos piores, porque ele mexe com a questão do paladar das pessoas, né? É gostoso, tudo tem açúcar, é gostoso. Se um alimento não está muito legal, você põe um pouco de açúcar e já ajeita a coisa e fica legal. Então, para falar um pouquinho sobre o perigo do açúcar, que talvez seja uma forma de ajudar os irmãos, eu não estou aqui de novo para dar uma dieta, né, e dizer o que sai, o que fica, mas eu gostaria talvez de focar um pouquinho nessa questão do açúcar de forma mais específica. Nós temos até um vídeo que eu gostaria que vocês soltassem aí, esse vídeo de uma reportagem na televisão. Um veneno, é assim que os especialistas chamam o açúcar refinado. Aquele mesmo que quase todo mundo usa, né? Para adoçar o café, o leite, um suco, ou mesmo fazer os bolos e outras guloseimas, né? O Fala Brasil vai mostrar agora que a vida pode ser mais doce e saudável sem o açúcar nosso de cada dia. Dois anos de vida sem nunca pôr açúcar na boca. Laura gosta mesmo das frutas. O que você mais gosta de comer? Banana. Os pais sabem que vai ser difícil mantê-la assim por muito tempo. Mas enquanto eles prepararem a comida dela, o açúcar será substituído por outros produtos. Ela nunca teve uma tosse, né? Então acho que isso é muito reflexo da alimentação saudável. Quem começou com esses hábitos foi o pai. Adilson não compra açúcar refinado há 21 anos, mas não é fácil ficar longe do açúcar. Para quem gosta de doce, olhar para uma vitrine como essa desperta uma vontade parecida com a do fumante quando vê o cigarro. E o responsável por esse desejo é o açúcar. Dá vontade de cair matando. Se eu almoçar ou jantar e não comer depois uma sobremesa, um doce, parece que eu ainda estou com fome. O problema é que o açúcar faz mal. Engorda e ataca o fígado e o pâncreas, entre outros órgãos. Quando a pessoa consome o produto, aumenta a produção de serotonina e dopamina no organismo, hormônios que alteram o humor e provocam sensação de prazer. Quanto mais refinado, pior. O mais indicado é o mascavo, o primeiro a ser retirado no processo. O sabor lembra o da rapadura e conserva o ferro, os sais minerais e o cálcio da cana. O demerara, um pouco mais claro e doce do que o mascavo, também não possui aditivos, mas é mais caro. Depois vem o cristal, que perde 90% dos sais minerais. E por último, o branco, mais comum, barato e nocivo para a saúde. Passa por processo químico e perde todos os nutrientes. O mel, o melado de cana e o xarope de agave azul, extraído da planta que tem o mesmo nome, são boas opções. É só se acostumar aos poucos. Pronto, agora eu queria perguntar para a Benaísa, né, nossa dentista, como é essa situação do açúcar e a relação com a perda de dentes, né? O açúcar tem a ver com isso, questão da cárie, como é que o açúcar funciona na boca dos adultos e das crianças também. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Assim, a cárie, ela é uma doença multifatorial. Ela é influenciada pela bactéria presente na boca, que é o agente, é influenciada pelo tipo de estrutura dental de cada pessoa, e ela tem um terceiro fator, que é o fator mais importante, que é o meio ambiente bucal, né? Então, vou focando hoje na questão do açúcar, para a gente não estender, que tem muito assunto a respeito da prevenção e assim, tudo a respeito de você prevenir e ter uma saúde bucal, mas focando no açúcar, a gente tem que cuidar do ambiente bucal, porque quando o ambiente da boca está ácido, é que as cáries aparecem. E de que forma que a gente permite que o ambiente bucal fique ácido? As bactérias presentes na boca vão se alimentar dos restos alimentares, e à medida que elas estão se alimentando, estão fermentando esses restos alimentares, elas produzem ácidos. E esses ácidos tornam o meio bucal ácido. Então, o açúcar é um prato cheio
para as bactérias. A cárie é uma doença que já existe há muitos anos, tem estudos antropológicos que mostram presença de cárie antes de Cristo, só que o boom da cárie mesmo, assim, a explosão da doença cárie, se deu com o aparecimento do refinamento do açúcar, né? O açúcar refinado, ele é de muito fácil digestão por essas bactérias, então ele é um alimento muito acessível, então promove uma multiplicação celular muito rápida e uma produção de ácido gigante. Então, assim, a gente tem que evitar que o meio bucal fique ácido. E a cárie em si vai acontecer da seguinte forma: à medida que o ambiente está mais ácido, vai acontecendo uma desmineralização do esmalte. O esmalte vai perdendo mineral, a dentina vai perdendo mineral, e aí vai desmanchando, digamos assim, a estrutura dental. Então, assim, de uma forma direta, o açúcar, ele prejudica a dentição dessa forma. Mas também o fato dos alimentos serem mais pegajosos, né, com a junção do amido nos biscoitos, nas bolachas, nas massas, faz com que esse açúcar fique mais tempo ainda na boca, mais disponível para as bactérias e promovendo mais ácido. Então, tanto a gente precisa evitar a ingestão do açúcar, como a ingestão desses alimentos pegajosos, nas balas, os bombons, né? Tudo que é mais gostoso é mais pegajoso, né? Então, assim, tentar associar a alimentação com mais fibras, tentar beber mais líquidos que diluam essa acidez. E, além dessa questão local do açúcar na ingestão, a gengiva, o osso, todo o periodonto, que é essa região que segura os dentes, também sofre com a alta ingestão de açúcar, por conta do açúcar estando alto no sangue. Ele promove uma certa inflamação da gengiva, e essa inflamação ela pode progredir para uma gengivite, principalmente em casos de pacientes diabéticos, gerar uma periodontite, que já é uma lesão que ela vai fazendo com que as estruturas que segurem os dentes não consigam mais suportá-los, então você vai tendo mobilidade na dentição. Então, assim, tanto de forma direta como de forma indireta, o açúcar prejudica muito. Então, assim, eu não sou odontopediatra, minha área não é essa, mas, assim, eu como mãe, uma coisa que me preocupa muito é já na gestação, né, a ingestão de muito açúcar, porque no 4º mês de gestação, a literatura já mostra que você já vai aguçando o paladar da criança para gostar do que é mais doce, né? Então, já na gestação, essa preocupação deve existir. E quando, no momento de uso de mamadeira, até os 2 anos, evitar a ingestão de açúcar nessa mamadeira, a criança não precisa desse açúcar, o paladar dela não precisa ser acostumado a essa ingestão. E existe uma cárie que chama cárie de mamadeira, que tem acontecido cada vez mais, que acontece com o uso de mamadeiras muito doces, de mingaus muito doces, em contato com esse dentinho de leite, durante a noite, né? Então, à noite, a saliva diminui muito em todo mundo, tanto em criança como em adulto. Então, à noite, sempre que tiver alguma ingestão, tem que escovar os dentes, tem que limpar direitinho. Então, eu vou encerrar por aqui. Então, tanto diminuir o ambiente de açúcar na boca, para não permitir que o ambiente fique ácido, e associar isso a uma higienização correta. Higienizar 3 vezes ao dia, tentar introduzir o uso do fio dental, que é super importante, e visitar um profissional, pelo menos uma vez por ano, quando você for fazer um check-up. Então, o cuidado é uma questão de hábito, como o pastor falou, né? Quem não tem um hábito, tenta juntar o momento da escovação, do uso do fio dental, alguma coisa que você já tem o hábito. Eu passo protetor solar todo dia de manhã. Então, toda vida que for passar o protetor solar, use o fio dental. Tentar associar esse hábito e, aos poucos, você vai conseguindo diminuir o uso. Vocês estão ouvindo falar de açúcar, você deve estar pensando assim, não come esse açúcar todo, né? Não é comigo. O pessoal aqui não tem esse problema, acho. Mas dizem que os americanos, aliás, os chineses, um chinês come 10 quilos de açúcar por ano. O americano come 100 quilos. E nós? Você está dizendo assim, não, mas eu não ando comendo esse açúcar assim, não faço isso é uma loucura, isso não existe. O pastor está falando um negócio que tem a ver comigo. Tem um videozinho aí, que foi produzido pela Prefeitura de Nova York, exatamente para diminuir a ingestão
de açúcar. Mas ele mostra uma coisa bem interessante. Vamos dar uma olhada aí. Que tal? Você Jesus. Você não come 16 pacotes de açúcar porque você bebe. Os caras com refri do lado ali, né? Censurando o cara que estava sendo só autêntico e até se livrando de outras químicas que vão destruir o corpo dele. Então, eu queria pedir mais um complemento aqui do Dr. Mário, para a gente falar um pouquinho sobre a química do açúcar, principalmente o açúcar refinado, ou onde é que está essa química, que é cumulativo, que não é cumulativo, numa linguagem bem simples para a gente entender, e nós vamos prosseguir. Bom, o açúcar, como todos sabem, é derivado da cana de açúcar, né? Vocês conhecem o caldo de cana, né, famoso, que a gente consome aí bastante. E daquele caldo, então, a indústria passa a produzir o açúcar. E quanto mais refinamento ou beneficiamento, como eles chamam, de uma forma até meio, digamos assim, paradoxal, porque é mais malefício do que propriamente beneficiar, aquele caldo da cana, ele é tratado com ácidos, para ficar bem claro, assim, para a gente não entrar em detalhes químicos, ele é tratado com ácidos, até chegar naquela característica que todos nós conhecemos do açúcar. Quanto mais branquinho, quanto mais cristalino, com certeza ele foi mais tratado por química. E essa reação que acontece daquele produto natural com as substâncias químicas que são colocadas, deixam metabólitos ali no açúcar, quer dizer, resíduos, né? Os metabólitos na verdade são os resíduos dessas reações, que são metais pesados, principalmente o chumbo, que eles, em pequenas quantidades... Só um minuto, Márcio, vocês ouviram aí? Chumbo. Chumbo. Açúcar, pelo beneficiamento, tem chumbo. Chumbo grosso. Exatamente. Então, o chumbo, principalmente, é o pior derivado aí dessa reação. Ele tem uma capacidade cumulativa, ou seja, ele vai ficando guardado dentro do nosso organismo. Nós não temos a capacidade de metabolizá-lo, de destruí-lo. Então, ele, como metal pesado, ele fica em nosso corpo, trazendo os malefícios exatamente desse acúmulo ao longo do tempo, enquanto nós estamos consumindo açúcar. Quer dizer, a quantidade por uma grama de açúcar é infinitamente pequena. Só que durante a vida toda, você imagina que você está guardando aquele farelinho de chumbo no seu corpo. Interessante, a composição química é muito mais horrorosa do que a gente imagina, né? Então existem livros que mostram claramente, e obviamente isso não é divulgado e nem dito. Eu gostaria de perguntar a Midian, como é que esses açúcares entram e quais outros elementos entram no alimento industrializado? Esse que a gente compra aí, ou na salsicha, ou esses enlatados que a gente compra nos sanduíches. Como é que o açúcar entra e aparece aí nesses Existe alimentos? uma linha da nutrição que acredita que o açúcar não é alimento. Ele é uma substância química.
E ao longo dos anos, essa substância química foi introduzida nos alimentos porque ela, por ser barata, ela barateava o custo da produção do alimento. Então, a indústria ganhava mais na venda daquele produto, sem contar que causava essa questão da dependência. O que acontece? Esse açúcar ele é introduzido sutilmente, é só ler o rótulo. Lembrando que rótulo... Existe aquele quadrado na tabela dos alimentos, onde tem carboidratos, proteínas. Quando fala em ler rótulos, não é somente aquela informação, mas é a parte ingredientes. Procurar nos ingredientes a presença do açúcar naquele alimento que está sendo comprado. Então, sutilmente, esse açúcar ele vai sendo introduzido por dois fatores. Um, para conferir a palatabilidade mais aceitável, mas também para conferir um menor custo ou uma dependência química mesmo. A necessidade de comer de novo. Por quê? Quando nós ingerimos açúcar, substância química, aqui eu estou falando do açúcar refinado, porque na verdade existe o açúcar natural do alimento, as frutas têm açúcar. Mas quando eu falo açúcar, aquela substância química introduzida no alimento, é assim, a gente ingere esse açúcar, o nosso cérebro diz, oba, caloria, beleza. Então, gastei caloria, estou recebendo caloria, só que quando nós estamos nos nutrindo, nós estamos nutrindo a célula. Na hora que o corpo gastou toda a energia para mastigar, engolir, absorver, lançar no fígado, do fígado para a corrente sanguínea, para entrar nos órgãos, tanto trabalho, na hora que aquela substância chega na célula, a célula diz, cadê o nutriente? Eu me satisfiz naquela hora, mas o nutriente não chegou lá na minha célula. Então, o que acontece? O corpo diz assim, cérebro, estamos com fome. Quem aqui já viu, já teve a experiência de comer, por exemplo, uma macarronada, com macarrão branco, macarrão molho vermelho, sente fome mais rápido do que comer, por exemplo, um prato de arroz, feijão, salada e algum tipo de carne magra. Quem já sentiu essa sensação, né? Come o macarrão, né? As pessoas já levam, come o macarrão, come a macarronada, dá 1h30, estou com fome. Por quê? Porque na hora que essa substância química chegou, ela não nutriu a célula. Existem obesos desnutridos. Existem muitos, a maioria dos obesos são desnutridos. Quer dizer, são indivíduos que têm necessidade nutricional na célula. A gente até chama no consultório de fome oculta. É aquela fome da célulazinha lá dentro que diz, olha, você comeu muito, mas você não satisfez, né? Interessante que, lembrando, e às vezes em consultório a gente vê muito isso. Você às vezes fala, olha, vamos comer de 3 em 3 horas, vamos aderir a hábitos saudáveis, coisas simples, vamos beber água, né? Procura comer volumes pequenos, distribui isso durante o dia. Quantos de vocês não conhecem pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago? Sabe o que acontece na alimentação dessas pessoas? Se você acompanha e convive com uma pessoa que fez cirurgia de redução do estômago, ela come de 3 em 3 horas, ingere líquido entre as refeições, não come comida gordurosa e não pode comer açúcar, porque senão ela tem uma síndrome chamada síndrome de dumping. Quer dizer, tudo que ela poderia fazer sem precisar mexer na sua estrutura corpórea de uma forma, às vezes, agressiva, chegando num estágio em que realmente precisa, por já estar comprometendo a sua saúde como um todo, com as doenças que o doutor fala com tanta propriedade. Então, o ideal e o apelo, se eu pudesse fazer, é, por favor, não esperem chegar ao ponto de precisar de uma intervenção mais radical para entender que é o simples fato de você se disciplinar, comer de 3 em 3 horas, tentar selecionar os alimentos, seja seletivo, lendo rótulos, olhando, né? A gente aqui às vezes nem percebe, mas dentro de um shoyu, um molho, né? A base de soja, muito utilizado na culinária japonesa e chinesa, ele contém açúcar. Então, o açúcar está presente também nos alimentos salgados. Valeu. Vou pedir para o doutor Mário, talvez, dar para nós alguma consideração geral nessa matéria. E aí a gente vai prosseguir aqui para a receita divina, que é que está na Bíblia em relação à questão da alimentação. Bom, eu acho que seria interessante até trabalhando um pouco dentro daquilo que é a minha especialidade, né, na área da cancerologia,
Os 6 principais tipos de câncer que prevalecem no Brasil, que são causa-morte por câncer no Brasil: câncer da mama, câncer da próstata, câncer de esôfago, câncer do estômago, câncer do intestino grosso e do reto, todos eles têm uma relação direta com a alimentação. Ou por um favorecimento do ambiente para que a célula cancerígena se desenvolva, que é o caso, por exemplo, das carnes vermelhas, né, das frituras de uma maneira geral, do bacon, da maionese que nós usamos aí nas nossas saladas. Esses alimentos, todos eles não induzem a formação do câncer de uma forma direta, mas eles criam um ambiente para que se surgindo uma célula cancerosa, elas tenham um meio propício para se multiplicarem, né? O câncer nasce de uma célula normal nossa e que se reproduz erradamente. E se ela tem um ambiente para se desenvolver, aquela célula errada, em vez de ser destruída, ela cresce. Além esses 6 tipos de câncer são exatamente relacionados favorecidos por esses alimentos. Além disso, existem alguns alimentos que são tratados por substâncias químicas, como, por exemplo, esses embutidos que nós comemos. Todos eles são tratados por nitritos que, no estômago, mais uma vez reagindo com o ácido que nós temos dentro do estômago, esses nitritos e nitratos, que são substâncias químicas que existem lá nos embutidos, nas salsichas, nos presuntos, linguiças, salames, eles se transformam em nitrosaminas, que é um agente cancerígeno direto. Esse sim, ele induz uma célula a se transformar em uma célula cancerígena. Então, quando a gente está comendo esses embutidos, com certeza nós podemos estar induzindo a formação de um câncer. Já foi trabalhos feitos em populações de pessoas que comem sistematicamente esses alimentos, principalmente os executivos que não têm tempo para um almoço saudável, que comem aqueles sanduíches. Com certeza há uma incidência maior de câncer de estômago nessas pessoas. Além disso, os defumados, né, eles têm também agregado a ele um derivado da fumaça e da brasa, que é o alcatrão, que é o mesmo alcatrão que existe lá no fumo, que é responsável pelo câncer do pulmão. Esse alcatrão também pode induzir outros cânceres quando alimentados nesses alimentos defumados, e até também no uso abusivo dos nossos churrascos. Aquela carnezinha queimada que tem no churrasco, aquela carne ali está impregnada de alcatrão. Então, obviamente que eu não estou dizendo que ninguém coma churrasco. O cuidado nesse tipo de consumo, porque com certeza esses alimentos todos, de alguma forma, ou induzem ou favorecem o desenvolvimento do câncer. Gente, nós vamos agradecer aí a participação de cada um desses nossos profissionais da área. Ótimo. Bom, eu sei que vocês têm 1 milhão de perguntas, né? Mas nós teremos no site várias informações, www.ibc.org.br. Entra lá no site, interage, vocês vão ficar sabendo de outras oportunidades em que a gente vai falar sobre alimentação saudável. Talvez o que vale para nós aqui, alguns conselhos práticos, primeiro, você precisa tomar uma decisão como Daniel tomou. Daniel, lá no capítulo 1, verso 8, quando ofereceram a ele a iguaria do rei, para se tornar melhor apresentável diante do rei, ele disse: eu prefiro essa dieta aqui, na dieta na base de legumes. E graças a Deus o servo do rei acabou cooperando com Daniel. Mas eu gosto daquele texto que diz: Daniel resolveu não se contaminar. Não é fácil, porque não é fácil espiritualmente lutar contra o mal, contra o mundo, contra a indústria alimentícia, contra essa loucura que está nos levando a comer coisas que acumulam no nosso organismo, e anos depois, lá na frente, você vai dizer: oh meu Deus, por que comigo? Já acontece porque nós estamos nesse mundo mal.
Mas será que não vale a pena tomar algumas resoluções agora, para a gente poder viver de forma mais saudável? Resolva no seu coração. Do ponto de vista bíblico, nós temos duas instâncias em que Deus recomenda a alimentação. Primeiro, lá em Gênesis capítulo 1, versos 29 a 30, depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, depois dos 6 dias da criação, depois do dia de descanso, aquele 7º dia, o Senhor então orienta Adão e Eva a comerem de todas as sementes de frutos da terra. Preste atenção, Gênesis 1, 29 a 30, disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Isso é o que Deus deu para o ser humano, para comer. Eu conheci um naturalista africano que dizia: quanto mais perto da árvore, melhor. Hoje de manhã nós estávamos ouvindo uma outra nutricionista falando que os alimentos que de verdade prestam são aqueles que podem permanecer na sua cozinha por mais 1 ou 2, 3 dias, como uma fruta. Mas alguns alimentos industrializados não suportariam fora da geladeira, porque eles têm metais químicas pesadas. O refrigerante é um dos maiores vilões. Então nós precisamos retomar esse costume que hoje está nos supermercados. Você comer a boa alimentação. Quanto mais próxima do pé, quanto menos processado, melhor. E troque, eu acho que dizem que existem 3 pós brancos que são mortais, né? O açúcar é um deles. Alguém perguntou hoje de manhã: então eu posso tomar o quê? O adoçante? Que tipo de adoçante? Os adoçantes também não prestam, mas tem aqueles que são menos prejudiciais. Então depois você pode fazer uma consulta e quem sabe, lembra daquele pai que usava mel na sua casa e deixava os seus filhos entenderem o azedinho, o amarguinho, sabores que são naturais, que nós perdemos completamente, porque tudo que você dá para a criança, ela quer que coloque um molho, porque ela quer que coloque açúcar. Tendo açúcar, está resolvido. E olha o que é que vai acontecer ao longo dos anos e ao longo dos tempos. Prefira as frutas, prefiram os legumes, prefiram os vegetais. E outra coisa é a farinha industrializada, que causa problemas seríssimos no seu aparelho digestivo. Então não coma nada branco, pão branco, macarrão branco, massa branca. Vai eliminando isso da sua vida pouco a pouco, troque pelos integrais. Olha aí, quantidade de açúcar num pão de hambúrguer. 2 colheres de açúcar. No carioquinha, 2,5 colheres. Imagine você de manhã: me dá 2,5 colheres de açúcar. Vai fazer igual aquele camarada lá, vai dar uns 10 saquinhos daquele. Tá? Então quando você pensar naquele carioquinha, ele é gostoso, não é não? Bicho, é bom, não é bom? O pecado também é. Por isso que o diabo diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Vem. Já viu o pecado amargo? Não tem. Bebida láctea, 4 colheres de açúcar. O refri, 3 colheres em 350 ml. Suco de fruta, 3. Cuidado. Os biscoitos amanteigados, olha aí, 11. Biscoitos recheados, 12. Eu estou dizendo. Vejo vocês no céu. Meu povo, olha o que Deus deu para nós. Volta para os vegetais. E aí, depois do dilúvio, talvez pela escassez dos vegetais, Deus disse a Noé: olha lá, tudo que vive e se move lhe servirá de alimento, assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas apesar da liberação da comida de animais, anotem aí, Levítico capítulo 11,
Deuteronômio capítulo 14, o Senhor faz diferenciação entre animais puros e animais impuros. Dos animais aquáticos impuros, todos os que não têm barbatanas e escamas são imundos. Não comam peixe sem escama. O nosso caranguejo e o nosso camarão é igualzinho. Eu comparo isso, que eu ouvi isso do naturalista africano, que tinha uma língua vermelha como ninguém nunca vi, não tinha aquela coisa cebosa na língua, que fica na língua de muita gente. Pense num camarada. Ele disse assim, olha, ninguém com bom senso chegaria num restaurante e pediria um urubu assado. Por que você não vai comer urubu? Porque o urubu é o que come o que não presta na natureza, tá certo? Oh, pense num bicho que deve ser ruim de digerir. Agora, todo crustáceo é exatamente isso. Deus fez os camarões, as lagostas, exatamente para criar um ambiente mais limpo nos mares. Então, você está comendo um caranguejinho, quinta-feira, limpa toda a sujeira do mar e engole. Tem até o chico do caranguejo, não é não? Legal. Então vai comendo aí. Aí quando você comer um, pensa assim, olha, esse urubu está uma delícia. Mais ou menos assim. Deus não deixou esses animais para serem comidos. E principalmente esses que são criados hoje aonde? Em fazendas. Onde lá eles são bombados por elementos que você come, porque eles vão ficar desse tamanhozinho, bem rapidinho, porque tem que engordar de outro jeito, como o gado também. Se livra disso, meu irmão, em nome de Jesus. Aves imundas, águia, falcão, abutre, ninguém come, nem corvo, nem avestruz. Avestruz estão comendo por aí. Andorinha, gaivota, gavião. Deus não deixou nada em vão na sua palavra. Restabeleça o paladar pelo que é natural, cereais integrais, prefira o integral, frutas, verduras e legumes, água, e sucos naturais. Então, vamos fazer uma resolução para essa semana, para terminar, está aí no seu boletim, já viu? Eu decido. Eu decido, anote aí, na semana que vem nós vamos ver, uma semana de jejum de açúcar, é a cocaína branca, está no boletim aí? Jejum é a cocaína branca, e o biscoito é o traficante. Esconde a droga que ninguém pega. Aí dá na boca do seu filho, um biscoito aí, mãe, cala a boca aí, menino, dá um biscoito para ele. Toma açúcar, meu filho, vai. Um pouquinho de chumbo, de cádmio, esses nitritos, bota aí, meu filho. Uma maravilha, as crianças gostam demais. Ai, ai, ai. Faça como o apóstolo Paulo. Antes eu subjugo o meu corpo, o pessoal do louvor pode subir. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amados, vamos sair daqui hoje à noite com um compromisso em nome de Jesus? O corpo é templo do Espírito, amém? Deus se importa com a nossa saúde, amém? E nós podemos comer de forma saudável. Não é fácil. Quarta-feira à noite, nós vamos fazer, ao invés lá vamos fazer lá no Querigma mesmo. Nós vamos ter uma outra aula sobre alimentação lá no Querigma. Depois, se der certo, a gente inverte para fazermos aqui no Pedras também. Nessa próxima quarta-feira, vamos ter aqui um tempo precioso, aprendendo um pouco mais sobre a alimentação, como você substitui, como você faz, os pratos maravilhosos. Eu não vou dar o endereço lá da dona Heloísa, porque ela é especialista nesse negócio, e que tem me feito muito bem ao longo dos anos, graças a Deus, né? Eu não me lembro o dia que eu passei um dia no hospital, não me lembro. Pode ser que daqui em diante, depois de falar isso,
né? O Senhor permita um espinho na carne e eu vá para qualquer canto, até para a cova. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. E foi mudando hábitos na minha vida. Tirei o leite, porque leite é para bezerrinho. Tirei a carne, só a carne do carneirinho, né? Tirei os crustáceos. Acabei com essa questão da farinha branca, que me faz mal. Hoje eu me sinto mal quando eu como alguma coisa doce, me sinto mal. Mas tenho sabor apurado para os alimentos. Qualquer que seja o gosto, você curte, porque ele tem um valor nutritivo para o seu organismo. Isso te dá mais ânimo, te ajuda a participar melhor do seu trabalho, está mais atento, esperto para servir a Deus da melhor forma possível. Isso aliado, obviamente, ao exercício físico que nós vamos falar na próxima semana. 4 ponderações aqui. Deus se importa com o meu bem-estar físico. Vida cristã não pode ser desencarnada. Deus tem preocupação com a nossa carne, o nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito. E nós vamos glorificar a Deus através do nosso corpo. Amém? Quantos querem glorificar a Deus através do corpo? Amém, amém. Faça isso ao Senhor. Eu quero glorificar, Senhor, o Teu nome através do meu corpo, da minha saúde. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. Opera em mim o milagre, Senhor, de querer, de resolver, abrir mão de coisas que eu sei que são destrutivas para a minha vida. Ajuda a cuidar melhor da minha família, dos meus filhos, Senhor, daqueles que dependem de mim. Em nome de Jesus, Senhor. Opera poderosamente na vida do Teu povo para a glória do Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.